Muito bom dia a todos. Sejam-me permitido, em primeiro lugar, um agradecimento muito sincero e muito formal, mas também muito vivido pelo convite honroso e magnificente do professor Luís Moraes para estar aqui a moderar este painel com tão insignes especialistas, e um agradecimento também ao professor Eduardo Paz Ferreira, na sua gestão sempre muito pedagógica do IDEF e do Instituto Europeu, ao congregar este tema para esta conferência que nos reúne aqui na Faculdade de Direito. Como é evidente, ser moderador num painel com tão ilustres convidados, com tão insignes conferencistas, convidaria que o moderador se confinasse ao direito do silêncio, porque verdadeiramente o que ele tem aqui que fazer é deixar os sábios falar e ele aprender humildemente. Todavia, se me perdoam, vou dar 2 ou 3 notas brevíssimas, apenas no sentido de espicaçar a curiosidade e a atenção de todos os senhores, para que possam, com maior fecundidade, absorver aquilo que os nossos conferencistas têm por nos dizer. E começaria muito singelamente por homenagear quem fez a organização deste painel, pelo caráter cirúrgico dos temas que coloca aqui à consideração dos conferencistas. Reparem que cada palavra tem atrás de si uma galeria de interrogações. Comecemos logo pela primeira. Generalidade das autoridades reguladoras. Justifica-se um quadro comum? Justifica-se um regime comum? Mas não fala das entidades reguladoras, utiliza a palavra autoridade. E ao utilizar o termo autoridade, traz à colação que estamos perante uma forma de poder político nas suas diferentes metamorfoses, estamos perante uma configuração do Estado nas suas diferentes metamorfoses, quiçá desde logo na União Europeia, que alguns autores, como Majon, como todos sabem, qualificou de Estado regulador, mas para quem verdadeiramente o processo regulatório começou em 51 e em 57, dir-se-ia que há um paralelismo de comportamento entre a expansão da integração enquanto mecanismo das relações internacionais e a expansão do fenómeno regulatório, mas de origem do poder político, está afastado tudo quanto é correlação, está afastado tudo quanto é autorregulação. Será assim? Será? Os nossos conferencistas nos vão esclarecer. E depois, quando liga a palavra reguladora à autoridade, será que uma autoridade de regulação não é um novo modelo de governação? Não é uma forma indireta do Estado se metamorfosear? E quando falamos de regulação, não existirão várias categorias de reguladores em função da sua função objetiva? Será igual uma regulação cuja função objetivo é disfarçar o Estado? Será igual uma função de regulação em que se trata de proteger o incumbente? Será igual uma outra que já introduz os consumidores na equação? Será igual uma outra, porventura, de diferente natureza, que identifica um bem público com recorte constitucional, e então a função reguladora será para proteger esse bem público? Então, o que nós estamos aqui, ao convergir estes dois conceitos, por um lado autoridade e por outro lado regulação, não estamos a abrir a porta a uma gênese de poder muito concentrado, que não está sufragado pelo voto, que não está sufragado pelos regimes democráticos. E esta forma de poder não tem o dever perante a sociedade onde gerou de ser transparente, de se submeter a um procedimento de sindicância, de accountability. E esta obrigação não é favorecida por um regime comum, por um quadro comum. Sendo certo que o quadro comum pode ser contestado porque está a colocar um espartilho a reguladores que aparentemente nada têm a ver uns com os outros,
Não terá também o mérito de favorecer a participação crítica da sociedade? Este era o primeiro tópico. Depois, entrando na lei, conceito de entidade reguladora para efeitos da Lei Quadro. E a leitura desta Lei Quadro, como brilhantemente já foi lembrado pelo professor Paz Ferreira, faz-nos evocar o primeiro projeto da senhora Juiz Conselheira Fernanda Maçãs e do professor Vital Moreira, e traz-nos também à memória o que é verdadeiramente um regulador. Será que a Lei Quadro cumpre a sua função de burilar este conceito? Por um lado, sim, quando o identifica as razões que vão justificar o aparecimento de novos reguladores. Se a memória não me falha, são 3. Basicamente, a existência do interesse público, não privado, o interesse público para a prossecução das suas atribuições. Depois, a necessidade da independência para a prossecução desse interesse público. E depois, a garantia de uma sustentabilidade financeira, algo que lhe permite vencer a corrosão do tempo, porque se estivesse prisioneira do tempo, não conseguiria seguramente lutar a favor do interesse público. Mas quando olhamos para as listas, vemos que a lei utilizou uma solução minimalista, de ir àquelas que existem e considerar algumas, e deixar de fora o Banco de Portugal e a entidade reguladora da comunicação social. E não nos podemos deixar de interrogar porquê. Sendo certo que a favor do Banco de Portugal aparece desde logo a sua função única no quadro do Eurosistema e no quadro do exercício da política monetária única no contexto da União Económica e Monetária, mas também não é menos certo que dentro do Banco de Portugal que existem outras funções, por exemplo, na cooperação com a Autoridade da Concorrência, quando se trata de processos de fusão ou de concentração, ou mesmo do combate a práticas restritivas de cartelização ou de abuso de posição dominante, mas também no domínio da supervisão prudencial, quando protege os interesses dos consumidores e dos aforradores. E depois a comunicação social, que dizer da exceção da comunicação social? Se há hoje na nossa contemporaneidade uma realidade económica e social que justifica a existência de um regulador, é a comunicação social, não tanto pela importância intrínseca, mas também porque ela, sendo transversal a toda a economia, coloca o problema do sim ou não ao desafio regulatório. É também um conjunto de questões que os nossos conferencistas vão seguramente tratar. Depois, a questão dos conceitos, regulação e supervisão. Naturalmente, todos nós conhecemos as diferenças entre esses conceitos, eu não vou por aí. Eu limitar-me a enunciar uma questão. Será que uma regulação com uma função objetivo de elevada qualidade não exige, não pressupõe a existência de uma supervisão que não seja opaca, que não se deixe capturar, que não seja ela própria fonte de instrumentos para blindar a regulação contra a captura? Não é a supervisão instrumental de uma regulação mais eficiente? Numa das versões da Lei Quadro caiu o termo supervisão. Depois apareceu. Que racionalidades estarão por trás disto? Por fim, a especificidade de áreas como a supervisão financeira. Aí, enfim, calo-me de imediato, porque a especificidade é de tal forma evidente que as questões são óbvias. Em todo o caso, há uma pergunta que subsiste. Existindo liberdade para cada regulador criar os seus estatutos, essa criação ser por decreto-lei. Como muito bem nos recordou o professor Eduardo Paz Ferreira, a Lei Quadro não é uma lei de valor reforçado, o que deixa para um leigo como eu a ideia de que talvez os estatutos possam ir mais longe do que a própria Lei Quadro. Então, essas especificidades não poderiam ter sido plasmadas ou prever-se que sejam plasmadas nos próprios estatutos,
e, desse modo, já não haveria justificação para a exclusão de quem faz a supervisão financeira? Bom, meus senhores e minhas senhoras, perdoem-me ser tão longo nesta introdução de um moderador, é apenas para picar as perguntas e para, de alguma maneira, tornar mais vivo este painel, que não precisaria disso. De acordo com a organização, eu daria desde já a palavra ao Sr. Professor Blanco de Moraes. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Professor João Confraria. Eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar os presentes, nomeadamente o Sr. Edmundo Lopes Rodrigues, Eduardo Lopes Rodrigues, do Instituto dos Transportes. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. O Sr. Professor, peço desculpa, o Sr. Professor João Confraria, saudando na sua pessoa a Universidade Católica, o Professor Luís Moraes, a quem se deve, em grande parte, juntamente com o Professor Paz Ferreira, este importante evento e, obviamente, toda a assistência. Bom, eu sou um constitucionalista um pouco perdido na esfera do direito da regulação na sua componente económica e financeira. Tenho escrito, numa perspectiva administrativa e constitucional, alguns artigos sobre a regulação económica e, sobretudo, sobre a natureza das autoridades administrativas independentes. E é um pouco a relação de significado e de garantia do critério de independência à luz da Lei Quadro, que foi, entretanto, aprovado, que se vai essencialmente centrar a minha intervenção. Todavia, há um conjunto de considerações preambulares que eu gostaria de fazer. Porquê a Lei Quadro dos Reguladores da Economia? Qual a razão de ser da aprovação desta Lei Quadro, que teve um período de parto relativamente prolongado, 2 anos, enfim, de preparação, e eu penso que se tratava de uma lei necessária essencialmente por 3 ordens de razões. Em primeiro lugar, razões sistemáticas e estruturais. Havia uma pluralidade de regimes diversos que disciplinavam os reguladores da economia, com algumas diferenças sensíveis em termos dos vínculos em relação ao governo, do regime de inamovibilidade dos membros dos conselhos de administração e também de organização financeira. Havia, portanto, que criar um quadro relativamente comum a estas entidades reguladoras. Aliás, havia reguladores que pertenciam à administração indireta, outros estavam próximos da administração autónoma e outros entravam num limbo que nós, utilizando uma expressão que em Itália foi utilizado pelo primeiro-ministro Amato, também ele um constitucionalista, entravam naquilo que muitos chamam autoridades semi-independentes. Bom, portanto, era necessário um regime comum. Em segundo lugar, houve razões externas. Tanto quanto me é dado perceber, a criação desta mesma lei foi de alguma forma impulsionada também pelo memorando de entendimento e as suas sucessivas revisões. Era uma obrigação a que o Estado se encontraria adstrito. Finalmente, houve razões também programáticas, não sei se ideológicas, na medida em que o Primeiro-Ministro, mesmo antes de o ser, tinha uma fixação no tema da regulação e defendia com algum entusiasmo uma descarga de tarefas da administração para reguladores independentes. Aliás, os partidos da atual coligação chegaram a apresentar, num projeto de revisão constitucional que depois não teve sequência, porque não houve processo de revisão, mas houve projeto, apresentaram um modelo em matéria regulatória. E, obviamente, esse modelo começava a partir da própria Constituição. Havia algum detalhe relativamente ao processo de designação das autoridades administrativas independentes, nomeadamente aquelas que desenvolveriam, enfim, competências em termos de regulação económica. Portanto, estas são as razões externas. Agora, para que entidades reguladoras da economia inseridas numa administração independente? Aqui não vou desenvolver muito o tema, porque toda a gente, de alguma forma, sabe porque é que apareceram as autoridades administrativas independentes na área económica. Portanto, a substituição, em primeiro lugar, a substituição de um paradigma de um Estado gestor que, de alguma forma, intervinha diretamente no mercado e na produção de bens e serviços, para um Estado que se afasta desse processo
e cuja a sua intervenção se reduz ao mínimo indispensável para que o mercado funcione, salvaguardando e prosseguindo o interesse público, como aliás foi dito há pouco, e que supervisione por via indireta os agentes económicos, passou a ser o paradigma, depois no final dos anos 80 e anos 90, o paradigma da atuação do Estado. Portanto, o Estado passa de gestor a regulador e, para o efeito, decidiu corporizar essa sua atividade de acompanhamento, de fiscalização, de supervisão e também atividade sancionatória sobre os agentes económicos através de uma administração separada, por assim dizer, daquela que depende diretamente do Governo. Uma administração dotada de poderes constitutivos, de natureza administrativa, e caracterizada por uma elevada especialização técnica, despolitização tendencial e imparcialidade. Ora, a ideia-força de uma administração, de um quarto setor da administração, separada da administração central, emergiu precisamente nos anos 90 na Europa, porque já pré-existia nos Estados Unidos e mesmo algumas instituições europeias, mas teve um grande desenvolvimento devido a uma desconfiança existente em relação a uma administração direta e indireta considerada como excessivamente politizada, hierarquicamente dependente de um governo que seria sempre tentado a intervir através dela no mercado, permeável à captura por parte de certos interesses económicos dos agentes regulados, rarefeita de quadros especializados, excessivamente pesada e lenta para dar respostas a uma sociedade técnica em desenvolvimento. Daí a necessidade desta administração separada e destas autoridades independentes. Finalmente, houve um outro fator que teve a ver com o estímulo que houve no âmbito da União Europeia, pela própria União Europeia, da criação de autoridades independentes. Autoridades independentes, sobretudo, dos governos dos Estados-membros, retirando, portanto, fatias de poder administrativo aos Estados-membros, mas isso não significa que essa independência se verificasse, eu estou a pensar na área da concorrência, em relação às agências reguladoras, também elas ditas independentes, na esfera da União Europeia. Portanto, aquilo que horizontalmente essas entidades reguladoras ganharam face aos Estados, aos governos dos Estados, perderam em parte devido à sua ligação estreita com macroestruturas também de regulação setorial a nível da União Europeia. Outra questão, em que é que consiste verdadeiramente a independência? Isto é um problema relativamente complexo que merece uma primeira aproximação em termos de direito comparado. Porque, efetivamente, toda a teorização originária das autoridades independentes nasce nos Estados Unidos e, aliás, que precedem a Europa em relação a um modelo e, sem mais, enfim, eu poderia fazer aqui alguns desenvolvimentos sobre o tema, dizendo, nomeadamente, que nos Estados Unidos a ideia da autoridade independente não é propriamente uma entidade com poderes totalmente herméticos em relação à administração e ao próprio Congresso, mas, essencialmente, essa independência assenta nos seguintes pressupostos. Não integração destas agências nos chamados departamentos do Executivo, nos Executive Departments da administração. Designação dos titulares para mandatos a termo certo, processando-se através de um sistema pluriorgânico, ou seja, mais do que um órgão intervém na designação dos titulares. Em regra, no que toca às grandes agências, os titulares são nomeados pelo Presidente e são sujeitos a uma ratificação por parte do Senado. Em segundo lugar, uma sujeição dos titulares dos órgãos a um regime particularmente rigoroso de incompatibilidades e de impedimentos. Existe também uma garantia de inamovibilidade relativa desses membros das administrações das agências que podem apenas ser demitidos, enfim, por decisão presidencial confirmada também pelo Senado, em situações excepcionais de justa causa, onde figuram, entre outras razões, a violações graves à lei ou prática de atos objetivamente danosos, nomeadamente para o interesse público. Finalmente, autonomia decisória no plano administrativo e autonomia financeira. Ora, apesar deste quadro de independência, estas agências não estão totalmente separadas do Estado, dos órgãos do Estado, nomeadamente do Congresso. O Congresso pode, inclusivamente, a par da faculdade de definir o poder da agência, pode também ratificar ou homologar certos regulamentos que a agência tem competência para aprovar.
Por outro lado, são sujeitos ao controle orçamental de uma outra autoridade independente, dependente, aliás, penso, do Executivo, que é o Office of Management Budget, o OMB, que ele é próprio uma autoridade independente e que controla exatamente a componente financeira e a autonomia financeira destas agências. Na Europa, a situação é um bocadinho diferente. Temos um modelo francês também de criação de autoridades independentes, que até inspirou algumas autoridades independentes portuguesas, mas fora da área económica. Mas tivemos, por exemplo, o quadro de uma independência fictícia, foi, de alguma forma, aquele que foi adotado pelo Reino Unido, através dos famosos quangos. Os quangos são entidades autónomas, não formalmente governamentais, cujos membros são designados pelo Governo e desenvolvem atividades administrativas com alguma autonomia. Todavia, os membros dos quangos são nomeados pura e simplesmente pelo Governo e proliferaram, por assim dizer, havendo quangos que são autoridades de regulação e outras que não são autoridades de regulação. Foram acusados de desperdício financeiro, de governamentalização, de duplicação funcional e, em 2010, extinguiram-se, foram extintos, mais de 180 destas entidades, no quadro de uma reforma do Estado, essa sim em sentido próprio, e estando em curso, digamos, a fusão ou eliminação de muitos outros. A par destes quangos, cuja independência foi sempre muito questionada e a eficácia da mesma coisa, temos algumas autoridades reguladoras já mais próximas do modelo americano, a Ofcom, eventualmente, que tutela o domínio das comunicações. Na esfera da União Europeia também temos todo o tipo de modelos. Temos modelos de verdadeiros quangos na esfera da própria estrutura da União Europeia, que por exemplo, tutelam, por exemplo, a Agência Económica Europeia para a Competitividade e a Inovação. É uma figura com escassa autonomia e significativa dependência em relação à administração central da União Europeia, mas temos algumas figuras semelhantes às agências independentes dos Estados Unidos, como é o caso, por exemplo, da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos. Portanto, temos aqui dois tipos de situações. Quanto aos critérios conformadores do tipo de independência, eu vou socorrer, enfim, independentemente das considerações de ordem jurídica que farei, porque vão se limitar a repetir aquilo que já escrevi sobre a matéria, mas antes, porque talvez tenha mais interesse, eu falaria num conjunto de standards do CER, do Center of Regulation in Europe, num relatório relativamente recente, que examinou cerca de dezena e meia de reguladores europeus e estabeleceu, em primeiro lugar, a diferença entre uma independência de iure e de facto. Portanto, independência de iure significa criação por via estatutária ou legislativa num conjunto de atributos que, de alguma forma, conferem um nível apreciável de independência. Estamos aqui a falar já de taxas de independência a uma determinada entidade. A independência, de facto, tem mais a ver com o comportamento da autoridade independente e a forma como, na realidade, existencialmente, podem ou não haver situações de vínculo ou de influência por parte do poder político ou dos regulados na agência. Portanto, tem mais a ver com o comportamento da própria agência e deriva, às vezes, de alguns fatores jurídicos, como o modo de designação dos titulares. Ora, quanto à independência, de facto, não há muito a dizer sobre esta matéria, porque, logo à partida, o fator mais importante para uma independência, de facto, tem a ver com a escolha, precisamente, dos titulares. E, precisamente, e isso volta àquilo que escrevi um dia, quando existe uma situação em que um só órgão escolhe os titulares de uma agência independente, imediatamente, independentemente de haver audições ou não, criam-se pressupostos para uma redução da independência, de facto, dessa agência. Porque há necessariamente uma tentação governamentalizadora de designar pessoas que, apesar do seu estatuto e do seu currículo, possam ter alguma aproximação em relação ao Governo. Geralmente é o Governo que procede a essas designações. Ora, dito isto, quanto aos pressupostos jurídicos para uma independência, de facto, e entra no domínio da independência de iure, o CER, portanto, esta instituição, designou como os atributos mais significativos para um elevado grau de independência, portanto, foi aquilo que entenderam nesse aspecto, a inamovibilidade, o grau de inamovibilidade dos titulares
dos órgãos, nomeadamente com garantias contra a sua demissão ad nutum ou dissolução. O regime também, enfim, nesse aspecto, das incompatibilidades, nomeadamente em relação a funções de ordem política e também ligações às próprias entidades reguladas, e também a problemática da renovação do mandato dos titulares, em que se defendeu que, de facto, a não renovação do mandato seria um elemento significativo de independência. Num quadro intermédio, outros fatores, como orçamento próprio, duração de mandato, portanto, foi defendido que os mandatos mais curtos e sem renovação, portanto, envolveriam maior independência. Finalmente, o fator menos valorado foi a lei. A lei pode qualificar uma determinada entidade como independente. Agora, não há a mínima garantia que, na base dessa qualificação, a autoridade seja efetivamente uma autoridade independente. Portanto, não é um elemento decisivo para avaliar a taxa de independência da autoridade. Bom, naquilo que eu próprio cheguei a defender num escrito feito antes da aprovação da Lei Quadro, consideramos como elementos fundamentais da definição estatutária da independência de um órgão, bem, o desenvolvimento de atividades predominantemente administrativas e de caráter constitutivo, a ausência de poderes de hierarquia ou de superintendência dos órgãos do poder político sobre a autoridade independente, mas admiti sempre que não beliscava essa independência em ciência de uma tutela de legalidade, sobretudo uma tutela sucessiva, a existência de garantias de inamovibilidade e de irresponsabilidade dos membros, vista como a não, digamos, o facto de eles não poderem ser responsabilizados, os membros das administrações, por votos ou por decisões, ou por votos ou por afirmações feitas no quadro das suas funções, admitindo-se, todavia, na lógica, aliás, do modelo americano, a possibilidade de poderem ser destituídos ou os órgãos dissolvidos quando se verificarem faltas graves devidamente tipificadas, sendo esta uma situação verdadeiramente excepcional. Mas depois vem um outro elemento que até agora não abdiquei do mesmo, enfim, teimosamente, relativo precisamente às condições de independência e condições fácticas de independência. Necessidade dos órgãos da administração serem ou designados por vários órgãos, ou designados por vários órgãos através de um processo de decisão partilhado, em que um tenha a iniciativa e outro tenha o poder de aprovação e de designação, ou então eleição dos mesmos órgãos por maiorias qualificadas, maioria de 2/3, que envolvam um grande consenso. Esta é uma garantia contra a governamentalização que se tem verificado da designação dos titulares. Para lá de outros elementos, a autonomia administrativa e financeira e também, considero muito relevante, e foi aqui já referido, a accountability, ou seja, a necessidade de que, como órgão administrativo, devam responder no sentido da apresentação de um relatório e de poderem ser objeto de hearings e de questionamentos por parte do órgão de soberania que, nos termos da Constituição, deve fiscalizar toda a administração pública e que é a Assembleia da República. Ora, dito isto, eu direi que antes da aprovação da Lei Quadro, estas entidades reguladoras da economia nunca as consegui qualificar face a estes critérios de entidades independentes. Utilizando mais uma vez uma expressão de Laspine e Maione, baseado essencialmente na frase de Giuliano Amato, trata-se de entidades semi-independentes, porque todas elas estavam sujeitas à nomeação dos titulares dos órgãos executivos por parte do Governo, para além de haver, digamos, formas significativas de tutela, pelo menos a nível financeiro e outro, e também o problema da certa facilidade, pelo menos em relação a algumas autoridades, da destituição de membros dos conselhos de administração pela prática de atos tidos como graves. Portanto, não é o facto de haver uma lei que procure envolver, e a atual Lei Quadro fala, e as leis dispersas anteriormente sobre cada uma das entidades também o faziam. Não basta uma lei dizer que uma determinada entidade é independente para ela ser independente, porque, na verdade, não basta que uma lei determine que uma espécie zoológica da classe dos carnívoros passe a ser herbívora para ela ganhar, de facto, este estatuto zoológico. O mesmo sucede relativamente àquilo que estamos a tratar.
Quanto às debilidades da atual lei quadro, eu, aliás, limito-me muito de passagem a focar algumas críticas que foram tornadas públicas numa audição parlamentar pela mestre e doutoranda Raquel Brizzi, assistente, aliás, desta Faculdade de Direito, e uma das quais foi referida pelo professor Paz Ferreira. A lei quadro é uma lei que legitimamente se autoqualifica como tal, mas situa-se no domínio da concorrência legislativa entre o Parlamento e o Governo. O que significa que esta lei só vincula os decretos-leis que vão aprovar os estatutos de cada uma destas autoridades, se estes decretos-leis a invocarem. Aí, de acordo com o 112 da Constituição, digamos, há uma parametricidade e uma vinculação, que é uma espécie de autovinculação, mas desses decretos-leis relativamente ao conteúdo da lei quadro. Agora, na medida em que não existe, portanto pode haver ilegalidade, até no quadro da fiscalização exercida pelo Tribunal Constitucional, se houver desconformidade. Agora, se os decretos-leis não invocarem a lei quadro, pura e simplesmente a situação é outra, porque não são obrigados a fazê-lo, e não há, se houver uma desconformidade entre esses decretos-leis e o conteúdo da lei quadro, não há qualquer invalidade. Pelo contrário, aquilo que se pode verificar é que a própria lei quadro pode ser derrogada, não é? Desaplicada e derrogada por esses mesmos decretos-leis, porque se encontram todos na mesma esfera concorrencial. E falta aqui, portanto, uma lei quadro inserida na reserva parlamentar que lhe daria um caráter reforçado em termos próprios. E podemos perguntar o seguinte, bom, e se não houver novos decretos-leis que aprovem estatutos destas entidades? Então teríamos uma situação ainda mais complicada, porque como a lei quadro é muito detalhada, muitas das disposições concretas dos decretos-leis existentes seriam derrogadas pela lei quadro em algumas normas, o que daria origem a uma situação de insegurança, de derrogações tácitas, daria origem a uma insegurança muito significativa sobre o seu regime. Também há aqui um problema que eu focarei apenas de passagem, em que o artigo 19º, número 7, remete para decreto-lei, precisamente os que aprovam os estatutos das entidades, as incompatibilidades e impedimentos de membros do Conselho de Administração. Quer dizer, há muitas incompatibilidades e impedimentos que estão previstos na própria lei quadro, mas ela remete para estes decretos-leis a fixação de outras incompatibilidades e de outros impedimentos. Esta situação pode ser problemática, porque para que isto aconteça é necessário que estes decretos-leis sejam autorizados, porque a matéria de incompatibilidades e de impedimentos na esfera administrativa é reserva relativa de competência da Assembleia da República. Portanto, se houver decretos-leis que aprovem estes estatutos e que não sejam autorizados e que detenham, enfim, normas em matéria de incompatibilidades, há um risco que teria sido evitado com outra redação do diploma desta mesma inconstitucionalidade. Claro que depois, finalmente, a remissão por decreto-lei dos estatutos de cada uma destas entidades é puramente ordenadora e não mandatória ou não vinculativa, porque estamos numa esfera concorrencial e nada impede a Assembleia da República de aprovar futuramente, sei lá, o estatuto do Instituto das Comunicações de Portugal ou de outra autoridade reguladora. Portanto, estamos aqui perante uma lei muito ordenadora e pouco reforçada em termos da sua cogência. Enfim. Finalmente, vou tocar num ponto muito en passant, mas não sei se já estou com uma certa falta de tempo, que tem a ver com o nível de independência das autoridades reguladoras regidas por esta lei quadro. Bom, em termos nominais, e tal como resulta da própria lei, temos aqui atributos nominais de independência, a partir do artigo 1º e do artigo 3º da lei quadro. Portanto, a lei diz que as autoridades são independentes, é o critério mais débil, segundo a nomenclatura do CER, mas existe, e no artigo 3º, formalmente, há outros atributos de independência já visitados, como é o caso da autonomia administrativa e financeira, autonomia de gestão, independência orgânica, funcional e técnica, património próprio, poderes correspondentes à administração constitutiva, nomeadamente regulamentação, supervisão, etc. Portanto, presume-se à partida que se trata de uma entidade independente, de uma autoridade, que as autoridades reguladas são autoridades independentes. Agora, importante será examinar o grau de independência que elas eventualmente possam ter. Ora, infelizmente, por aquilo que referi há pouco, não se foram criadas juridicamente pressupostos para uma independência de facto, precisamente porque se manteve o modelo anterior. Quem designa
os titulares dos órgãos de administração destas autoridades é exclusivamente o Governo. É certo que com audições parlamentares, é certo que com a intervenção de um órgão administrativo que avalia os currículos dos designados, mas a primeira e última palavra é, efetivamente, do Governo, que pode nomear exclusivamente pessoas da sua confiança política. E agora, sem qualquer crítica, mas a questão é como é, as coisas são como são, não há também, concomitantemente, a nível daquilo que são do Estatuto dos Impedimentos e Incompatibilidades, que aliás é um estatuto interessante, sobretudo defensivo relativamente às entidades reguladas, evitando certas formas de influência e de captura, mas em relação ao poder político não há, efetivamente, garantias contra uma porosidade indesejável entre membros do Governo que saltem, por exemplo, das cadeiras ministeriais ou das secretarias de Estado para a direção dessas autoridades, o que de facto é uma promiscuidade e digamos, compromete claramente a independência destas entidades, é preciso que seja dito. Houve, inclusivamente, num governo do engenheiro José Sócrates, uma pessoa que, aliás, assistente desta casa, que precisamente entrou numa autoridade reguladora a partir de uma Secretaria de Estado, sem período de defeso e just like that. Enfim, são situações que o atual modelo, o atual enquadramento, continua a permitir que ocorram. Portanto, obviamente que este é um elemento que, a meu ver, debilita a independência substancial que se exige destas instituições. Bom, quanto aos pressupostos da independência de iure, porque isto estamos a falar de elementos de direito que condicionam a independência de facto. E, claro, é lamentável, já agora um apontamento, um pequeno lamento, é que o projeto de revisão constitucional do PSD e do CDS, que tinham imensos defeitos jurídicos, mas pelo menos estavam corretos no que toca ao modelo de governance na designação das autoridades independentes, porque propunham que fosse, no fundo, o Governo a propor ao Presidente da República a designação dos membros da autoridade, haveria umas audições parlamentares ou de um órgão especializado, conforme os projetos, e o Presidente da República designaria os membros propostos, portanto, pelo Governo. Algo que, aliás, foi o Presidente Sampaio, tanto quanto me lembro, focou este problema quando se colocou, a dado passo, algumas dúvidas sobre a independência de certo tipo de reguladores. Portanto, este modelo, que era o modelo do projeto Gourado de revisão constitucional, foi, no fundo, substituído pela manutenção do statu quo. Quanto à independência de iure e inamovibilidade dos titulares, digamos, há aqui um ponto, eu direi que é um sistema que permite, digamos, que concede garantias de inamovibilidade, permite a destituição dos titulares em situações que envolvam, por exemplo, faltas graves, mas há aqui um risco, que é a possibilidade do Governo, por razões de mérito, poder dissolver o órgão executivo ou demitir os titulares. Tem a ver com não cumprimento de obrigações de transparência. É muito vago. Isto abrange o quê? Digamos, incapacidade de os membros do Conselho de Administração atualizarem o site online com dados relevantes, como que está ligado precisamente à obrigação de transparência, ou também, de alguma forma, incumprimento justificado de atividades programadas, portanto, programas de atividades plurianuais ou do orçamento. Portanto, em caso de incumprimento, haverá razões para a destituição. Bom, é estranho porque o Governo não coloca em relação a si próprio um motivo para a sua autodestituição, ou a Constituição não coloca, em caso de incumprimento de programas de Governo ou do Orçamento. Bom, mas esta situação pode, obviamente, dar uma margem para destituições centradas em juízos de mérito político. Quanto à duração dos mandatos e renovação, a Lei Quadro prevê um mandato de 6 anos não renovável. De acordo com os critérios do CER, um mandato de 6 anos é excessivamente longo. Os mandatos mais curtos e não renováveis garantirão uma maior independência. Não vou contestar, digamos, é um critério que nos daria pano para mangas para discutir, mas é pelo menos um critério que o CER avançou. Por outro lado, a possibilidade destes titulares, portanto, não poderem ter o mandato imediatamente renovado, mas poderem, de alguma forma, ser renomeados daí a 6 anos,
atenua também, digamos, um critério mais rígido de independência, como por exemplo aquele que existe no Tribunal Constitucional. O juiz do Tribunal Constitucional tem um mandato, curiosamente é um mandato longo, mas, pura e simplesmente, de acordo com aquilo que resultou da última interpretação, não podem ser renovados em definitivo. Portanto, aqui ficou-se num quid minus que também não favorece particularmente a independência do órgão. Há garantias contra vínculos de dependência externa, sem dúvida nenhuma, portanto não há superintendência do Governo, não há poder de direção, mas eu alertava para o facto de haver qualquer coisa que se assemelha a uma tutela, e a existência de uma tutela, não, a meu ver, não é um elemento contrário à lógica da independência, mas uma tutela preventiva com alguns elementos potenciais de mérito podem ofuscar ou oxidar essa independência. Efetivamente, de acordo com o artigo 45º, os orçamentos, os planos plurianuais, o balanço e contas estão sujeitos à aprovação prévia do Ministério responsável em cuja lei orgânica se insere a entidade independente. Bom, portanto, é uma tutela preventiva de legalidade, mas também de mérito financeiro, dado que podem ser recusadas se houver, portanto, estas medidas podem ser recusadas se houver prejuízo para os fins da entidade reguladora ou para o interesse público, e fazer juízos sobre a persecução do interesse público envolvem, efetivamente, manifestações e de qualificações de oportunidade extremamente significativa. E o mesmo se diz relativamente a decisões que têm a ver com a autonomia patrimonial e também decisões de ordem financeira. Todos estão sujeitos a esta tutela preventiva. E eu terminaria falando num último elemento que, a meu ver, também obscurece um pouco a exigência de independência ou a taxa de independência, que tem a ver com a colegialidade no processo de decisão. De facto, as exigências da lei quadro para os membros dos conselhos de administração destas autoridades são muito duras. Portanto, curriculares, exigem-se currículos importantes, estão sujeitos a um escrutínio de uma entidade administrativa que escrutina e analisa os currículos, são sujeitos a audições parlamentares. E porquê? Porque se pretende, para os órgãos executivos dessas entidades, pessoas altamente qualificadas. Fala-se, inclusive, num escola que tem existido, de alguma forma, na direção destas entidades. Bom, e, obviamente, a lógica é da colegialidade. É reunir pessoas com grande, qualidade à volta de uma mesa para tomarem deliberações participadas e daí também o regime de incompatibilidades existente. É particularmente, então, perturbante que se tome nota, no artigo 23º, de um atípico poder de veto suspensivo do presidente do órgão sobre deliberações que este órgão colegial possa tomar, que sejam contrários aos estatutos, mas, sobretudo, ao interesse público, onde se verifica, mais uma vez, um espaço imenso para juízes de mérito. Portanto, o presidente dos órgãos tende a ser, obviamente, uma entidade mais próxima do governo que nomeia os elementos. E, portanto, dá-se aqui um poder de veto suspensivo a um dos membros. É claro que é suspensivo, mas é um poder de impedimento da tomada de deliberações colegiais. E isto não deixa, necessariamente, também diminuir a independência. Portanto, concluindo mesmo, eu direi que o grau, que é positivo, que houve aspectos positivos na aprovação da lei, a unificação dos regimes, acentuou-se um ponto que eu não desenvolvi, que é uma maior accountability, portanto, a necessidade do órgão, num quadro de transparência, prestar informação e responder perante diversos órgãos, com relatórios perante o Governo ou a Assembleia da República pelo desempenho das suas funções. É positivo também o facto de não ter ido até agora por diante um projeto que me parecia perfeitamente demencial, de fusões críticas de autoridades independentes. Por exemplo, em Espanha houve um projeto desta natureza, por razões puramente economicistas, em que se criaram figuras ou criaturas centáuricas, em que os reguladores não tinham nada a ver uns com os outros, e obviamente que isto é um convite para que o regulador não opere ou opere de uma forma disfuncional. Claro que pode haver fusões, há fusões que são perfeitamente razoáveis, que ocorram, mas não fusões de 3 e 4 reguladores que às vezes têm pouco a ver uns com os outros. Estes aspectos são necessariamente aspectos do regime das incompatibilidades, são aspectos positivos. Aspectos menos positivos é que, no fundo, a lei não alterou, a meu ver, significativamente aquilo que pré-existia sobre a independência das autoridades. Eu, utilizando os critérios do CER, direi que a taxa de independência destas entidades não é muito superior a 60% ou 65%.
dentro daquilo que seria desejável de uma autoridade independente, seguindo sobretudo o paradigma americano. Portanto, de novo, há um regime comum, há uma maior accountability, na essência, a governamentalização do sistema e a existência de um conjunto de vínculos mais ou menos expressivos, digamos, fez com que a situação não experimentasse, digamos, modificações particularmente impressivas, sobretudo quanto à problemática da independência. E peço desculpa se me alonguei no tempo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Sr. Professor Blanco de Moraes, pela sua magnífica e estimulante exposição. Eu passava de imediato, face à exiguidade do tempo, ao Professor João Confraria. Muito obrigado. Queria agradecer em primeiro lugar ao Professor Luís Moraes o convite que me fez para estar aqui a partilhar convosco algumas reflexões sobre esta Lei Quadro e sendo membro de um painel que é descrito por um tema que ocupa 4 linhas, vou centrar-me só em 2 palavras, que são as palavras justificação e as palavras generalidade. Ou seja, gostava de falar sobre as razões para a existência de autoridades reguladoras independentes e para a generalidade que resulta no nosso quadro legal da existência de uma Lei Quadro. E gostava de abordar este tema, como é usual em análise económica do direito e em economia da regulação, usando quer uma abordagem de natureza normativa, típica das chamadas teorias do interesse público, quer uma abordagem de natureza positiva, típica da chamada teoria económica da regulação. Quando nos situamos no domínio das teorias do interesse público, nós estamos a dizer que o Estado sabe o que é o interesse público e que os políticos e os funcionários públicos e os gestores públicos prosseguem consciente e deliberadamente o interesse público. E esse é o ponto fundamental através do qual entendemos a ação do Estado. Ora, neste sentido, quando pensamos o Estado desta forma, a única razão que encontramos para haver autoridades reguladoras independentes é aquela que resulta da impossibilidade de algumas funções do Estado serem feitas no âmbito da administração direta e indireta do Estado. E quando pensamos nas razões pelas quais, no âmbito da administração direta e indireta do Estado, não é possível realizar determinadas funções do Estado, basicamente reconduzimos só a um problema, que é o problema da flexibilidade de gestão e da capacidade de contratação. E, portanto, nesta perspectiva, a justificação de autoridades reguladoras independentes resulta simplesmente de haver uma incapacidade, por razões várias, históricas, legais, dentro da administração pública, se realizarem determinadas funções do Estado. E, neste sentido, a lei é omissa para aquilo que é uma razão essencial para a existência de autoridades reguladoras independentes, que é garantir uma organização que tenha capacidade técnica ao nível do melhor da indústria regulada. A lei está estranhamente omissa. De facto, o objetivo deveria ser garantir e estabelecer um quadro legal que garantisse de forma indiscutível a capacidade de contratar quadros no níveis iniciais de carreira. Muitas vezes a administração pública é concorrencial e portanto, o problema muitas vezes põe-se aos níveis mais avançados das carreiras técnicas e nos lugares de chefias intermédias, quer os chefes de divisão e departamento, quer os diretores de serviço. Aqui, face às indústrias reguladas, regra geral, há uma óbvia falta de competitividade do Estado em muitas indústrias e é aqui que se justifica a existência de uma autoridade reguladora independente. Julgo que esta discussão foi extremamente prejudicada por uma coisa que é secundária, que são as remunerações dos membros do Conselho de Administração, que acabam por ser secundárias. Mesmo que os membros do Conselho de Administração fossem todas pessoas geniais, e ao longo destes anos isso nem sempre foi evidente, se é que alguma vez foi, mas o que é certo é que nem sempre foi evidente, mesmo que fossem pessoas geniais, a qualidade da regulação depende da organização. E o ênfase na organização e na capacidade de manter e de sustentar uma organização nesses termos está omisso desta lei. E é esse um primeiro aspecto. Depois a lei tem um aspecto positivo, que é o de definir um sistema de criação e distinção de autoridades reguladoras independentes. E, basicamente, estabelece que para se criarem autoridades reguladoras independentes é necessário proceder a uma espécie de análise institucional, através do qual
é preciso demonstrar que uma autoridade reguladora independente é indispensável. Simplesmente nesta demonstração de indispensabilidade há bastantes conceitos indeterminados. Além sempre da eterna referência ao conceito de interesse público, há um ênfase numa coisa que parece evidente, mas não é, que é a defesa dos interesses dos consumidores, e depois há o recurso a um critério de independência financeira e da disponibilidade de meios financeiros, que não significa nada, porque a disponibilidade de meios financeiros de uma qualquer autoridade depende sempre de uma decisão prévia do Governo. Em alguns casos isso é razoavelmente intuitivo. Normalmente os órgãos reguladores setoriais podem cobrar taxas de regulação ou têm uma estrutura de atividades que facilita a cobrança de taxas para financiar a sua atividade, mas mesmo quando isso não acontece, se é a intenção do Governo garantir que uma autoridade tem de facto capacidade financeira, o Governo consegue fazê-lo, como aliás o fez de maneira bastante imaginativa no caso da Autoridade da Concorrência. E, portanto, o ponto que se põe é quais são os critérios que devem ser seguidos na análise institucional que é necessária para demonstrar a indispensabilidade de uma autoridade de regulação independente. Eu julgo que, eu sou economista e partilho um conceito de regulação que se centra na ideia da utilização do poder do Estado no domínio do direito público para intervir na vida económica para corrigir falhas de mercado. E, portanto, neste sentido, dentro do conceito de poder regulador, o poder regulador sintetiza o poder regulamentador, o poder de supervisão e de fiscalização e o poder sancionatório. E o exercício deste poder deve estar subordinado a um princípio de correção de falhas de mercado, o que significa que, de alguma forma, deve estar sempre presente no exercício do poder regulador um conceito de eficiência económica, ou pelo menos o conceito de eficiência que atualmente é dominante na análise económica, que é o conceito de eficiência de Kaldorix. E julgo eu que também deveria ser este conceito de eficiência que deveria estar presente na análise institucional que subjaz à necessidade ou falta de necessidade de criação de uma autoridade reguladora independente. Como isto está escrito, dá-me ideia que a análise institucional que é necessária para a criação das autoridades reguladoras independentes pode ser feita de diferentes formas e até se pode fazer uma análise que, em bom rigor, não se pode classificar de análise institucional, mas que pode servir para fundamentar a criação ou extinção de uma autoridade reguladora. Quando saímos do domínio das teorias do interesse público e passamos para o domínio das teorias positivas relacionadas com a atividade reguladora do Estado, passamos a situar-nos num campo um bocadinho diferente. Aqui, o que admitimos, em primeiro lugar, é que podemos não saber o que é o interesse público. E, como regra, nunca podemos estar certos de conhecer o interesse público, ou, pelo menos, nunca podemos estar certos de que do processo político democrático resulte uma expressão inequívoca do interesse público. Esta é uma consequência algo perturbadora do teorema da impossibilidade de Arrow, mas também aparece, em muitos casos, sempre que a escolha dos eleitores se verifica sobre assuntos multidimensionais e há processos políticos de agregação das preferências. Em certa altura, independentemente do resultado eleitoral, nós podemos estar perante a impossibilidade de perceber o que é o interesse público, se entendermos que o interesse público é aquilo que resulta do processo político democrático. Esse é o primeiro problema. Depois temos um outro problema, que é, mesmo que em abstrato, do processo político democrático resultasse, por exemplo, uma função de bem-estar social, que fosse inequívoca, o Estado, na sua atuação, tem sempre problemas de informação imperfeita e, muito em particular, da assimetria de informação. E na origem, e em consequência destes problemas, há sempre a necessidade, ou melhor, é inerente à atuação de um político, de um funcionário público, de um gestor, o uso de poder discricionário. Porque há relações de agência dentro do Estado, há relações de agência entre os eleitores e os políticos, há relações de agência entre os políticos e os funcionários públicos e, no meio dessas relações de agência, é inevitável o uso de poder discricionário. O uso de poder discricionário significa o uso que cada um tem de poder fazer escolhas que, em última análise, e situando-se sempre no domínio da legalidade, são escolhas que podem ser, de facto, independentes de um qualquer conceito de interesse público que normalmente esteja associado ao exercício dessas funções de Estado. Ora, neste contexto, o que nos aparece normalmente
para interpretarmos o significado da atividade política e o resultado final da atividade política, em termos de legislação ou em termos de definição de quadros legais da atividade reguladora, é quase sempre um equilíbrio político que resulta da concorrência entre diferentes grupos de interesses, concorrência essa mais ou menos arbitrada, mais ou menos interpretada pelo processo político, através do processo político, pelos seus agentes. E eu julgo, para percebermos a evolução dos diferentes reguladores em Portugal e a forma como a regulação se concretizou de forma diferente consoante os setores de atividade económica, temos que perceber quais foram os grupos de interesses que estiveram na origem das várias autoridades reguladoras independentes e em que medida é que pode ou não ter havido uma sobreposição face a esses grupos de interesses de atuação política, mais ou menos veiculada a um conceito de interesse público. De uma forma geral, consoante os setores, quem é que está interessado na regulação ou quem é que está desinteressado na regulação? Em primeiro lugar, as empresas reguladas ou as empresas que esperam beneficiar com a regulação. Na maior parte destes setores estamos a falar ou dos antigos monopolistas ou das empresas que querem entrar no mercado. Podem ter interesses divergentes. Em alguns destes setores, neste momento, já têm interesses semelhantes, porque aqueles que entraram no mercado já estão instalados na vida e, por vezes, têm interesses semelhantes aos dos antigos monopolistas. Depois temos interesses de diferentes grupos de consumidores. Não são todos iguais. Há consumidores cujos interesses estão agregados através de associações de consumidores influentes, há consumidores cujos interesses estão agregados através de associações de base regional, e há utilizadores que não são consumidores, mas que nem por isso deixam de poder ser objeto de abuso nas relações económicas em que estão envolvidos com empresas reguladas. Há diferentes grupos de eleitores, há diferentes grupos de funcionários públicos. E, portanto, dentro do Estado, a administração pública não é um todo homogéneo e sobre o próprio processo regulador existem diferentes perspectivas e diferentes interesses e diferentes visões, por vezes, também do que é o interesse público. E, em cima disto, há organizações internacionais. Organizações internacionais que podem ter um peso, por vezes, decisivo na eficácia da regulação, como acontece, por exemplo, no domínio da aviação civil, ou podem ter um peso que também é determinante, como acontece, por exemplo, nos Correios, ou através da União Postal Universal, ou nas telecomunicações, através da União Internacional de Telecomunicações, designadamente em matérias relacionadas com a gestão do espectro radioelétrico, ou em matérias de normalização. Mas, sobretudo, há a criatura institucional que mais tem intervido no processo regulatório interno, que é a Comissão Europeia. A Comissão Europeia aí também tem interesses próprios, quer no domínio do prosseguimento dos fins que lhe estão atribuídos por lei, que é o desenvolvimento do mercado único e a aplicação das diretivas, à luz desse princípio, mas também tem interesses burocráticos próprios. Quando vemos, ora, reparem que aquilo que atualmente são as autoridades reguladoras que entram dentro desta lei, e que são consideradas autoridades reguladoras independentes, não sendo evidente que tenha sido feita para estas autoridades reguladoras o tipo de análise institucional que parece ser exigível para as futuras, e também não sendo evidente que o exercício de análise institucional que agora tenha sido feito não deva ser reproduzido daqui a 5 anos, porque as condições que num dado momento justificam a existência de uma autoridade reguladora independente podem deixar de se verificar. Independentemente desse tipo de discussão, a verdade, verdade, quando se fala de teoria económica da regulação, é sempre um conceito relativo. Mas, independentemente desse tipo de discussão, para nós explicarmos, o que nós encontramos é uma trajetória muito específica de cada uma destas entidades. A ANACOM, para falar do caso, neste momento estou a trabalhar, começou simplesmente como uma coisa em que a única área onde tinha competências próprias era na aprovação de equipamentos terminais e na fiscalização das diretivas relacionadas com a compatibilidade eletromagnética. De resto, a ANACOM era simplesmente um instituto público que não podia ser uma direção-geral, em boa medida pela sua própria origem, relacionada com questões salariais e com a flexibilidade de gestão, e que depois foi adquirindo poderes ao longo dos anos 90. Quem é que estava interessado que a ANACOM aumentasse o seu poder independente do Governo? Por vezes o próprio Governo. Isto, aliás, aconteceu em todos os países da União Europeia, em que os próprios governos acharam útil e vantajoso para si mesmos
abdicar do seu poder e transferi-lo para autoridades reguladoras. Em boa medida, isso aparecia como uma forma de reforçarem a credibilidade das suas decisões, nomeadamente das suas decisões de privatização. No sentido de dizerem, vamos privatizar esta empresa e estejam descansados que a sua regulação vai ser razoavelmente isenta de influências políticas. E isto era uma forma de credibilizar quer os investidores que pusessem o seu dinheiro nas empresas privatizadas, quer os investidores que estivessem a investir nos mercados que estavam a ser liberalizados. Portanto, isto, enfim, em termos de investigação aplicada, está razoavelmente documentado. Um dos principais resultados, e um dos principais, não resultados não, talvez um dos principais motivos para o desenvolvimento da regulação independente na Europa tenha sido a necessidade que os governos sentiram de, paradoxalmente, através da regulação independente, reforçarem ou mostrarem a credibilidade das suas decisões, nomeadamente nestes mercados que estavam a ser liberalizados. Depois, por vezes, as próprias empresas, os antigos monopolistas, também não queriam regulação independente, porque em Portugal os TLP, a EDP, os CTT foram bastante prejudicados pela interferência do Estado. Tiveram que tomar decisões ineficientes nos anos 70, nos anos 80, devido à interferência do Estado. Deixaram de poder realizar investimentos porque num determinado momento havia uma crise financeira, por vezes tiveram que fazer preços que eram ineficientes em si mesmos, por vezes foram obrigados a tomar decisões de contratação para aliviar pressões no mercado de trabalho. Portanto, muitas vezes as próprias decisões políticas intervieram no processo normal de desenvolvimento dessas empresas. Muitas vezes elas também estavam a dizer, olha, para nós, enquanto empresa e para os seus acionistas, se tivermos uma regulação menos influenciada pela conjuntura política, tanto melhor. Depois, as empresas que iam entrar no mercado também tinham interesse numa regulação independente, porque suspeitavam que os antigos monopolistas teriam uma influência muito superior no Estado, no Governo, do que eles próprios. Até porque, em alguns casos, tinham relações umbilicais. Havia uma relação umbilical da EDP em relação à Secretaria de Estado da Energia, da PT em relação ao Ministério das Obras Públicas e Comunicações e por aí fora. E, portanto, receava-se um bocadinho os efeitos dessa relação umbilical e dizia-se assim, bom, se a regulação for concretizada através de uma entidade independente, em princípio essas empresas terão uma menor influência sobre a entidade independente do que têm sobre o Governo. E também pensavam o contrário, pensavam que assim também lhes seria mais fácil a eles influenciar as decisões da entidade independente do que era influenciar as decisões do Governo. E os grupos de consumidores, diferentes grupos de consumidores, esperavam basicamente a mesma coisa, esperavam que uma regulação, aqui depende da indústria, há indústrias onde os utilizadores não queriam uma regulação independente do Governo, precisamente porque achavam que a interferência política era necessária para proteger interesses legítimos, por exemplo, interesses de base regional, que dificilmente poderiam ser protegidos no quadro de uma regulação independente, ou mais dificilmente poderiam ser protegidos no quadro de uma regulação independente. E em resultado deste processo, criaturas como a ANACOM transformaram-se em criaturas independentes, não sei se são entidades, são autoridades, chamemos-lhe criaturas, com base num grande consenso. Isto aconteceu connosco, na altura também trabalhava lá, aconteceu com a entidade reguladora do setor energético, mas aí de forma diferente, foi um processo de descontinuidade. Resolveu-se, houve aí o príncipe decidiu de forma iluminada e resolveu de um momento para o outro dizer vamos criar uma entidade reguladora independente de raiz e usando naquilo que na altura eram considerados os critérios fundamentais para garantir essa mesma independência. Houve também alguma ruptura na mudança da autoridade da Direção-Geral da Concorrência para a Autoridade da Concorrência, mas todas estas rupturas e todas estas evoluções são explicadas em função das necessidades sentidas pelas principais empresas, pelos principais grupos de consumidores, pelos principais interesses regionais que estavam sujeitos à regulação típica desses mesmos setores. É evidente que dirão aí, está bem, então o resultado da ação política traduz-se só por esta luta de interesses? Sim, reparem que não é muito grave numa perspectiva de eficiência económica, desde os anos 80, que está mais ou menos estabelecido que do conflito entre estes grupos de interesses tendem a sair soluções que podem não ser as economicamente mais eficientes, mas são
eficientes o suficiente para garantir a geração de excedentes que, no fundo, cuja redistribuição acaba por ser um dos motivos da ação política. Isto é um trabalho que começou com os trabalhos do Gary Becker no início dos anos 80 e que desde então tem tido, é uma ideia que tem tido bastantes desenvolvimentos teóricos e empíricos. Simplesmente, quando nos situamos nesta perspectiva, como é que podemos ver esta lei da regulação independente? O primeiro lugar é que, aparentemente, uma lei quadro ignora as diferentes dinâmicas setoriais que estiveram presentes na aviação civil, que estiveram presentes nas telecomunicações, que estiveram presentes na água, que estiveram presentes no mercado de seguros, no mercado financeiro. Eu diria que o problema não seria o Banco de Portugal não estar dentro desta lei, o problema seria os outros todos estarem dentro desta lei. Porque, a certa altura, até que ponto a lei quadro quer pôr dentro do mesmo colete de forças realidades setoriais que são bastante diferentes entre si. Não se tratando de uma lei de valor forçado, seria possível, em teoria, acomodar diferentes dinâmicas setoriais dentro do espírito e das regras fundamentais da lei quadro. E, portanto, o futuro dirá se é ou não possível concretizar estes princípios. O principal problema, julgo eu, que pode surgir com a aplicação da lei quadro relaciona-se com as questões relacionadas com a supervisão e com a transparência. Vamos ver, é indispensável a supervisão democrática da atividade reguladora. Temos é que nos entender sobre o que é a supervisão democrática da atividade reguladora. Há uma supervisão no domínio da legalidade, que é garantida pelo direito de recurso, é garantida na área financeira, pela atuação normal das entidades do Ministério das Finanças, dentro do Tribunal de Contas. Há alguns conceitos indeterminados que aparecem nesta lei e que podem ser fonte de alguma ambiguidade futura, mas julgo eu que o principal aspecto relacionado com a supervisão democrática não é a supervisão da legalidade, que está razoavelmente garantida. Também não é a supervisão do regular funcionamento da instituição, ou seja, de garantir que as pessoas que lá estão fazem alguma coisa e não passam a vida sem fazer nada. Julgo eu que o principal problema de supervisão relaciona-se com o uso de poder discricionário por parte das autoridades reguladoras independentes. A ideia de que a regulação independente é um problema exclusivamente técnico, ou seja, é uma ideia onde o livre-arbítrio, para usar uma expressão teológica, eu sou da Universidade Católica e, portanto, tenho que meter uma expressão teológica de vez em quando, para o meu patrão não me despedir, portanto, para usar uma ideia do livre-arbítrio, o livre-arbítrio existe na regulação. É indispensável, porque é impossível definir o contorno, definir os critérios de decisão e os objetivos de decisão de uma autoridade reguladora. Por vezes diz assim, não, por exemplo, os bancos centrais têm como objetivo uma determinada taxa de inflação e esse é o objetivo político, que é definido por lei. E depois têm os meios necessários para concretizar esse objetivo. Independentemente dos meios necessários para concretizar uma determinada taxa de inflação poderem ser objeto de muitas decisões discricionárias, regra geral, na regulação independente nunca há um objetivo tão bem definido como este. Mesmo que digamos que o objetivo é a eficiência económica é um conceito indeterminado. Há vários conceitos de eficiência económica. Dizer que é a proteção do interesse dos consumidores é a mesma coisa que dizer, salvo devido respeito, que normalmente a seguir à noite vem o dia. Dizer que por exemplo, se deve procurar garantir a equidade na distribuição dos benefícios da atividade económica, então aí põe-nos num domínio terrível. Em questões extremamente técnicas, por exemplo, a escolha de um modelo de custeio, a escolha de um método de avaliação do custo do capital das empresas reguladas, há opções que têm consequências políticas no investimento, no emprego, nos preços e na qualidade de serviço dos consumidores. E é a supervisão das opções que as autoridades reguladoras tomam nestas áreas que, julgo eu, deveria ser o núcleo da preocupação da supervisão da atividade democrática. A simples calendarização das decisões de fiscalização de uma autoridade reguladora, a simples calendarização das decisões de preços,
tem consequências políticas, no sentido de tem consequências no emprego, no investimento, no nível de satisfação dos consumidores. E aqui julgo que o problema não é tanto, como por vezes parece ser, o Governo dizer qualquer coisa antes, o Governo pronunciar-se, por exemplo, sobre o plano. O problema está, respeitando a independência dessas autoridades, obrigá-las a justificarem-se adequadamente. Julgo que aqui a lei fica muito aquém daquilo que seria desejável. Os problemas de justificação da atividade reguladora muitas vezes aparecem mais dominados por preocupações de natureza financeira, de justificar os gastos, o que é bom, de justificar a legalidade financeira das decisões, mas menos de justificar aquilo que é a essência da atividade reguladora, que não é gastar dinheiro, é sim usar o poder do Estado para melhorar a eficiência do mercado. Este, de facto, é o primeiro aspecto. Depois há um segundo aspecto, que é o dever de reserva. Eu espero até agora não ter violado o dever de reserva, mas não, acho que não. Mas também... Porque realmente o dever de reserva está ali feito de uma maneira que pode prejudicar a transparência. Isto depende muito dos setores. Há setores onde há uma tradição de debate muito intenso das decisões, muitas vezes quando elas ainda estão a ser tomadas. Por exemplo, o setor das telecomunicações é um desses. Por vezes esse debate tem uma vivacidade que ultrapassa o bom senso. Mas existe. Um setor que tem uma vivacidade muito grande, mas com mais regras e com uma discussão menos viva, mas, ou melhor, menos vivaz, mas igualmente rigorosa, é o setor elétrico. Há setores tradicionalmente mais pacíficos, onde a discussão do processo regulador em curso é menos ativa. Quando vejo, por exemplo, o tipo de debates a que tenho assistido e por vezes em que tenho participado nos últimos 10 anos, em indústrias como a energia, as telecomunicações ou as águas, fico na dúvida se alguns desses debates não seriam hoje ilegais à luz desta lei e à luz do dever de reserva. E não me parece que o facto de se terem realizado tenha prejudicado a eficácia da regulação e, se calhar, contribuiu para a sua transparência. Que deve haver um dever de reserva, deve. Um dos pecados originais da regulação é, sem dúvida, a tentação mediática dos reguladores. Mas não é através desse dever de reserva, se isso pretende ser eliminado, não é através daquele dever de reserva tal qual está formulado, que me parece que isso possa ser eliminado ou reduzido. E, portanto, acho que deveria ser reforçado no âmbito desta lei o dever de transparência dos reguladores, sobretudo de transparência no exercício do seu poder discricionário. Isso podia ser feito, por exemplo, através da regulação, do relatório de regulação, mas depois, quando se fala do relatório de regulação, de novo, a preocupação do legislador parece ser o lado financeiro. E não a de obrigar o regulador a apresentar os fundamentos técnicos das decisões de regulação que tiveram influência no mercado. E depois, quando se fala do relatório de regulação, é excelente a intervenção da Assembleia da República e o reforço da intervenção da Assembleia da República no processo de nomeação parece-me excelente, assim como parece excelente a intervenção da Assembleia da República, que, em alguns casos, já existia na apreciação dos relatórios de regulação. Aqui julgo que haveria vantagem é que a Assembleia da República fizesse isso através de uma comissão especializada nestes assuntos, da mesma forma que há uma comissão para o orçamento. Estes assuntos são tecnicamente muito detalhados e a supervisão do exercício do poder discricionário pelos reguladores ganharia se fosse supervisão no sentido de obrigar as pessoas a justificar, não de lhes dizer o que é que vão fazer, mas a supervisão democrática desse poder julgo que ganharia se fosse feita de uma forma mais permanente e através de um processo institucionalmente mais especializado. Eu julgo que com isto já deve ter violado o tempo, além do dever de reserva, e, portanto... muito obrigado. Muito obrigado, professor João Confraria. A questão do tempo é ultrapassada pela cirurgia eficiente da análise. Muito obrigado. Eu passava de imediato a palavra ao professor Luís Moraes. Muito obrigado, professor Eduardo Lopes Rodrigues. Muito bom dia a todos. Eu vou tentar, enfim, ser sucinto e não repetir aspectos das excelentes intervenções anteriores, para mais num painel com este caráter transversal. Da forma como foi montado o programa, há várias questões de especialidade que serão abordadas ao longo do dia e dos vários painéis. Mas começo por uma das questões que é um pouco a base da minha intervenção e que já foi discutida nas outras intervenções,
Uma das questões centrais que se podem colocar a propósito desta nova Lei Quadro das Autoridades Reguladoras, por paradoxal que isso possa parecer nesta fase, e que se reporta à própria justificação normativa, como estava no título deste painel, justificação normativa para a adoção de um regime com este objeto e com estes contornos, face à relativa diversidade que já foi aqui largamente caracterizada, que apresenta o fenómeno da regulação setorial da economia, da regulação económica em sentido estrito, face à disciplina geral da concorrência e ainda face a uma possível distinção conceptual, mas com relevância prática, entre regulação económica e supervisão económica. Bom, disse à primeira vista que esta questão seria relevante em sede de direito a constituir e que teria perdido relevância de alguma forma em termos de direito constituído com a aprovação e início de vigência da Lei 67 de 2013. Não o creio, contudo. Eu penso que a avaliação normativa geral que fizermos sobre as condições para a existência de uma disciplina unificada neste domínio, ainda que sob forma de lei-quadro, estabelecendo um regime de parametricidade para os vários reguladores, pode e deve influir na leitura interpretativa geral que fizermos deste regime, uma vez aprovado e com os contornos da Lei 67 de 2013, agora vigente. Antecipo, de resto, desde já, a conclusão e um pouco um leitmotiv geral desta reflexão crítica, que procurarei expor e justificar ao longo da minha intervenção, e que se traduz num sentido de grande flexibilidade interpretativa na leitura e aplicação desta lei-quadro, de resto, tirando corolários do caráter concorrencial justamente referido pelo professor Blanco de Moraes, tirando consequências dessa flexibilidade para efeitos da latitude a contemplar para os diversos estatutos de entidades reguladoras atualmente existentes e que devem ser obrigatoriamente adaptados até ao final deste ano, nos termos do número 1 do artigo 3º da Lei 67 de 2013. Pelo meio, procurarei também fazer referência a áreas de supervisão que apresentam particularidades, justificando um tratamento específico, destacando o caso da supervisão do setor financeiro, diferenciando aqui uma vez mais as noções de regulação e de supervisão. Algumas notas muito breves de enquadramento, e aqui vou, de facto, sintetizar muito face às considerações já dos oradores que me antecederam. É sabido que a origem próxima, em termos de política legislativa desta Lei-Quadro, independentemente de projetos anteriores neste domínio, e que já foram aqui referidos hoje também, se encontra no Memorando de Entendimento de 2011, que previa a elaboração de um estudo independente sobre as autoridades reguladoras, com vista a assegurar a independência e recursos necessários para esses reguladores, cobrindo melhores práticas comparadas em termos de regime de designação de titulares de órgãos, de responsabilidades, de âmbito e poderes de intervenção dos reguladores, e que estabelecia ainda na base desse estudo a apresentação de um projeto, quando necessário, que reforçasse a independência dos reguladores, sempre em conformidade com o direito da União Europeia. Esse estudo foi efetivamente apresentado em 2012 e aí entroncaram os trabalhos preparatórios de uma lei-quadro das autoridades reguladoras, devendo assinalar-se que a motivação básica foi o reforço de estruturas de regulação autónomas ou com um grau especial de autonomia. Eu devo dizer que a expressão independência, normalmente utilizada e muito consagrada já na doutrina e também na terminologia institucional, é, a meu ver, algo equívoca. Há aqui uma dimensão fundamental da accountability, justamente reforçada agora pelo professor João Confraria, e da resposta necessária destas autoridades de regulação perante órgãos politicamente eleitos, democraticamente eleitos, que não pode ser esquecida. E o termo independência, por vezes, é um termo que suscita determinadas ambiguidades. Mas o que está em causa, portanto, é assumir um modelo de regulação económica autónoma que se toma nesta lei como referência ou paradigma em relação a alguns dos principais setores da economia e que se contrapõe a outros dois níveis distintos de instâncias públicas de regulação, correspondentes em primeiro lugar ao nível governamental e em segundo lugar a um nível de organismos reguladores relativamente dependentes, que correspondem largamente, no âmbito de sistemas administrativos tipo continental, a institutos públicos com alguma autonomia funcional e financeira, mas ou sujeitos em certos casos a superintendência governamental ou a formas de tutela mais intensa. Como já aqui se referiu, este modelo de regulação económica autónoma foi largamente influenciado pelo sistema norte-americano e foi mais recentemente introduzido e difundido nos Estados-membros da União Europeia, muito por impulso também, deve dizer-se, da própria União Europeia, na sequência de vastos programas de privatização e liberalização de múltiplos setores económicos, onde predominavam antes monopólios públicos, devendo também assinalar-se que neste panorama geral o setor financeiro foi sempre um pouco um caso à parte, com uma tradição de regulação autónoma forte e interesses públicos
muito específicos a serem salvaguardados. Este paradigma de regulação económica autónoma é, assim, claramente assumido na Lei Quadro, que, independentemente do critério formal de delimitação, puramente formal, de delimitação do âmbito de aplicação do seu regime, que está previsto no número 1 do artigo 2º, são entidades reguladoras as definidas como tal por lei, estabelece, a meu entender, 3 tipos de requisitos que delimitam o perímetro e categoria das autoridades reguladoras autónomas. Um primeiro tipo de requisitos relativos a atributos específicos, que materializem uma qualidade, uma suposta qualidade de independência, ou como eu prefiro dizer, de autonomia reforçada, envolvendo esses atributos, muitas vezes definidos na base, de facto, de conceitos excessivamente indeterminados, a autonomia administrativa e financeira, a autonomia de gestão, independência orgânica, funcional e técnica, órgãos pessoal e património próprio e, essencialmente, uma tríade de poderes típicos de regulamentação, supervisão / fiscalização e poderes sancionatórios. Reporto-me aqui, basicamente, a atributos que estão referenciados nas alíneas A a E do número 2 do artigo 3º da Lei Quadro. Estes atributos de autonomia reforçada em várias dimensões são também concretizados no número 1 do artigo 45º da Lei Quadro, que afasta a sujeição destas autoridades reguladoras à superintendência ou tutela governamental. Embora, num equilíbrio institucional e funcional algo delicado e com algumas indefinições, como já foi aqui também referido, se estabeleçam nos números 3 a 8 deste artigo 45º vários poderes de intervenção governamental limitativos da autonomia dos reguladores, e é um tema a que procurarei regressar. Um segundo tipo de requisitos delimitando o perímetro e a categoria das autoridades reguladoras autónomas corresponde ao enquadramento de gestão financeira e patrimonial, a propósito do qual se prevê a aplicação supletiva do regime jurídico das entidades públicas empresariais, intrinsecamente associada a uma margem apreciável de autonomia típica da gestão empresarial, nos termos do número 2 do artigo 4º, sendo, contudo, a atribuição dessa margem relevante de autonomia gestionária em geral limitada ou condicionada em moldes bastante variáveis, conforme o perfil financeiro e patrimonial, que pode ser muito diferenciado das várias autoridades reguladoras, nos moldes previstos em especial nos artigos 33º e seguintes da Lei Quadro. É também um tema a que procurarei regressar. Existe aqui uma afirmação geral da autonomia gestionária, que justifica a própria delimitação do perímetro das autoridades reguladoras, sujeitas a esta matriz normativa comum da Lei Quadro, mas depois, em concreto, os graus de autonomia em causa acabam, em última análise, por ser muito diversificados. Finalmente, um terceiro tipo de requisitos, delimitando o perímetro e a categoria das autoridades reguladoras, para efeitos desta Lei Quadro, estão associados a condições, por um lado, para a criação ou, por outro lado, para a extinção, fusão ou cisão destas autoridades, nos termos dos artigos 6º a 8º da Lei Quadro, porventura envolvendo uma das vertentes normativas mais importantes e significativas previstas nesta Lei Quadro. Embora, como o professor João Confraria frisou também, se utilizem aqui múltiplos conceitos indeterminados de relevância duvidosa em termos de análise institucional ou teoria institucional relativa à criação destas entidades. Avultam aqui cumulativamente com os atributos materializando a qualidade de independência, já referenciados do artigo 3º, as 3 condições previstas nas 3 alíneas do número 3 do artigo 6º, referentes a um princípio de necessidade e interesse público na criação de uma nova pessoa coletiva para a prossecução de determinados objetivos, a necessidade de independência para a prossecução das atribuições que se encontram em causa e, muito em especial, a uma capacidade de assegurar condições financeiras de autossuficiência. Isto é, em princípio, só podem ser autoridades reguladoras autónomas aquelas que, pelo seu perfil financeiro, se mostrem autossuficientes e não dependentes de outras formas exógenas de financiamento, designadamente através do Orçamento de Estado. Excepcionando-se só dessas 3 condições, incluindo esta condição financeira, as autoridades reguladoras criadas por determinação do direito da União Europeia. Em qualquer caso, a aferição destas 3 condições, mesmo nos casos em que a criação das autoridades resulta do direito da União Europeia, deverá ser feita, em todos os casos, friso, mediante um estudo prévio, precedendo a criação das autoridades, que se faz sempre mediante ato legislativo. Veja-se em termos conjugados o número 4 do artigo 6º e o artigo 7º, no qual importa destacar, entre outros aspectos, a previsão, no sentido de os decretos-lei a aprovar pelo Governo, para aprovar os estatutos de autoridades reguladoras, especificarem o modelo de financiamento da autoridade em causa. Naturalmente, para aferir a autossuficiência financeira, que é a condição para a sua criação.
Do mesmo modo, se prevê a necessidade de estudo prévio para decisões de extinção, também por ato legislativo, de autoridades reguladoras, nos termos do número 3 do artigo 8º, sempre que se verifique que não subsistem as razões que ditaram a sua criação ou se tenha tornado impossível o desempenho da sua missão. Repito que esta disciplina normativa mínima para enquadrar a dinâmica de criação e a dinâmica evolutiva de autoridades reguladoras constitui um dos aspectos, porventura, mais importantes da Lei Quadro e que pode, de algum modo, apesar das suas insuficiências e até certo ponto, justificar um regime com estes contornos e esta natureza da Lei Quadro, uma vez que, volto a frisar também, as autoridades reguladoras se caracterizam em larga medida pela significativa diversidade dos seus perfis, o que põe em crise, como já foi várias vezes referido aqui neste painel, a própria ideia de uma disciplina quadro geral nesta matéria. Em contrapartida, face à importância que podem assumir para esta dinâmica evolutiva das autoridades reguladoras os processos de fusão ou até processos híbridos mais complexos de redistribuição de funções de certas autoridades por outras autoridades, por várias ordens de razões, financeiras e necessidades associadas de reforma da administração pública, um tema que está hoje na ordem do dia, bem como outras razões referentes à evolução técnica ou de mercado dos próprios setores regulados, que são hoje extremamente dinâmicos. Repito que neste contexto pode estranhar-se até certo ponto que a Lei Quadro seja bastante omissa quanto a parâmetros materiais específicos a observar para estas fusões ou para reestruturações e redistribuições de funções mais complexas. Omissão que se torna tanto mais gritante se considerarmos o contexto europeu já aqui referido de fusões e reestruturações de autoridades reguladoras em vários Estados-membros da União Europeia. Já foi referido aqui o projeto de fusão de vários reguladores em Espanha, mas há outros exemplos, como a fusão da Autoridade de Concorrência com a Autoridade Reguladora de Comunicações e a Entidade de Proteção de Consumidores na Holanda. E, portanto, num contexto de pressão financeira sobre os Estados em termos de finanças públicas, teria sido importante assegurar que operações de fusão e reestruturação de autoridades reguladoras não são prioritariamente ditadas por estritas razões financeiras e conjunturais de contenção de despesa, apesar da natureza financeira autossuficiente estabelecida para os reguladores, mas por razões estruturais, relacionadas com os objetivos imperativos a cada momento da regulação pública de setores económicos complexos, em que o Estado, como já foi aqui referido também, sistematicamente vem abandonando uma intervenção direta como produtor a favor de uma intervenção indireta como regulador, como sucede em Portugal, com a rápida, porventura demasiado rápida e acelerada, conclusão do processo de privatizações e com a extinção também no quadro desse processo de outros mecanismos residuais para a salvaguarda de interesses públicos, como as ações privilegiadas, vulgarmente conhecidas como golden shares, ou outros instrumentos. Tendo passado rapidamente em revista estes três requisitos que acabei de enumerar, que, a meu entender, delimitam, nos termos da Lei Quadro, o perímetro e categoria das autoridades reguladoras cobertas pela Lei Quadro, importa verificar, passar a um outro passo de reflexão e verificar se esta suposta base comum configura uma verdadeira disciplina normativa quadro, consistente, enquanto tal, no seu núcleo essencial, congregando as autoridades reguladoras sujeitas ao regime da Lei Quadro. Sendo a consistência desse núcleo essencial, desse núcleo normativo essencial, aquilo que realmente pode justificar a existência de uma Lei Quadro das autoridades reguladoras. Ora, se conjugarmos a Lei Quadro, os estatutos existentes de vários reguladores, apesar de sujeitos à adaptação, com várias normas aplicáveis a algumas autoridades reguladoras constantes da Lei de Enquadramento Orçamental, bem como normas constantes das últimas leis do Orçamento do Estado, nós tendemos a encontrar, pelo contrário, um enquadramento muito fragmentado das várias autoridades reguladoras, que dificilmente é consolidado ou harmonizado pela Lei Quadro. Encontramos algumas autoridades gozando de uma autonomia orçamental plena, que as aproxima globalmente do regime das entidades públicas empresariais, a que algumas autoridades reguladoras estavam efetivamente sujeitas na globalidade, correspondendo à aplicação supletiva do regime das EPEs, agora só para a gestão financeira e patrimonial contemplada no número 2 do artigo 4º da Lei Quadro, na prática uma diminuição da autonomia para essas autoridades. Encontramos outras autoridades tendo uma autonomia orçamental mais limitada, parcialmente sujeitas ao regime orçamental e financeiro dos serviços e fundos autónomos, com as suas implicações em matéria de autorização de despesas, transição e utilização de resultados líquidos ou cativações de verbas, e encontramos ainda, finalmente, autoridades com uma muito mais reduzida autonomia orçamental em função de uma aplicação mais alargada do regime dos fundos e serviços autónomos.
Isto resulta, desde logo, do facto de a estrutura de financiamento das várias autoridades reguladoras ser muito diversificada, incluindo taxas de regulação ou supervisão, com contornos muito variados, taxas específicas de outra natureza, produto de coimas em processo de contornação ou outras formas de financiamento. Em paralelo, as exigências de autonomia resultantes para várias autoridades do direito da União Europeia e estabelecendo para algumas autoridades, de resto, a sua integração em redes europeias de autoridades de regulação, em articulação ou não com autoridades europeias de regulação criadas ou a criar, estas exigências de autonomia que resultam do direito da União Europeia são muito dispares em relação aos vários setores, o que dificulta também uma base comum verdadeiramente consistente de disciplina quadro das várias autoridades cobertas pela Lei Quadro. Num outro plano de análise, já aqui tocado hoje também, correspondente à garantia de autonomia das autoridades reguladoras, com algumas das vertentes que já referi, existe em contrapartida, e isso também já foi aflorado, uma zona cinzenta jurídica de algumas limitações dessa autonomia resultantes de vários poderes de intervenção governamental. Penso designadamente, já foram esses aspectos genericamente referidos, mas gostaria de discriminar alguns, na necessidade de aprovação prévia pelo Governo do orçamento, planos plurianuais, balanço e contas dos reguladores, número 4 do artigo 45, na necessidade de aprovação prévia pelo Governo de outros atos de incidência financeira, embora remetendo a enumeração desses atos para os estatutos de cada autoridade, número 5 do artigo 45º, devendo notar-se que a possibilidade de recusa de aprovação de orçamentos, planos, documentos de contas ou outros documentos com expressão financeira tem por base, eventualmente, em certos casos, fundamentos que não se limitam à legalidade desses elementos, o que, porventura, envolve uma forma sui generis de tutela balizada por critérios tão genéricos como o fundamento de um prejuízo para os fins da entidade reguladora ou o prejuízo para o interesse público, tudo isto com base no número 6 do artigo 45º. Penso ainda, nestas limitações, no condicionamento à margem de apreciação das autoridades reguladoras para a realização de inspeções ou auditorias, sobretudo face à segunda parte do número 1 do artigo 42º, fazendo depender essas inspeções de circunstâncias que indiciem perturbações no respectivo setor de atividade. Ora, em várias áreas, com um peso essencial da dimensão de supervisão, como sucede de forma paradigmática com a supervisão financeira, a realização de inspeções faz parte de procedimentos normais e regulares de supervisão e não terá que depender forçosamente de indícios específicos de perturbações particularmente sérias no setor. Reporto-me também a intervenção do Governo nos processos de regulamentação das autoridades de regulação, nos termos do artigo 41º, sobretudo os números 1 e 2. Na realidade, uma coisa é contemplar, por razões de transparência, já referidas pelo professor João Confraria, a intervenção de empresas ou entidades reguladas ou de associações de utentes e consumidores. Outra coisa é contemplar, para a aprovação de regulamentos, normas regulamentares próprias das autoridades reguladoras, a intervenção do Governo. Em paralelo, para além desta zona jurídica cinzenta de condicionantes ou intervenções exógenas, sobretudo do Governo, na atuação das autoridades reguladoras, que convive mal com a afirmação geral da autonomia ou independência destas autoridades, que está na base da aprovação da própria Lei Quadro, outra vantagem que poderia advir de uma disciplina comum sob forma de Lei Quadro seria balizar ou equilibrar a autonomia reforçada das autoridades reguladoras com uma dimensão de accountability. Esta tal dimensão que me leva a ser um pouco crítico do próprio conceito de independência ou do qualificativo de independência, para gerar um modelo equilibrado de autonomia, que é de resto muito discutido em ambientes jurídicos anglo-saxónicos, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ora, os elementos suportando essa dimensão desejável de accountability parecem muito limitados na Lei Quadro. Temos algumas disposições, também já algumas referenciadas. Temos no número 3 do artigo 49 a prestação de esclarecimentos ou informações por autoridades reguladoras no Parlamento. Temos nos termos do número 3 e 4 do artigo 17º a audição por comissão competente da Assembleia da República no quadro do processo de designação dos membros do Conselho de Administração de autoridades indicados pelo Governo, mas ficamos, contudo, com estas disposições avulsas, muito longe de um verdadeiro mecanismo intermédio de escrutínio parlamentar ou com outra base institucional das autoridades reguladoras,
assegurando certos patamares de accountability compatibilizáveis com a autonomia reforçada dessas autoridades reguladoras. E patamares de accountability que, no fundo, tornam mais sólida a própria autonomia das autoridades reguladoras. Outra zona cinzenta que se registra entre espaços menos claros de accountability e certas relações algo atípicas de dependência em relação ao Governo corresponde à previsão, na linha M do número 1 do artigo 21º, de funções genéricas de assessoria técnica ao Governo. Importante ter consciência que, com a debilitação crescente de estruturas da administração direta do Estado, as estruturas governamentais são frequentemente, na prática, muito tributárias da assessoria técnica de reguladores especializados, numa função que, com esta latitude, eu diria que convive muito mal com a garantia de autonomia ou de autonomia reforçada destas autoridades. Finalmente, um último tópico, e penso que já ultrapassamos o tempo para este painel, mas resumindo, eu queria dizer um último tópico, um último plano de análise e discussão tem a ver com o que me parece ser um nivelamento técnico discutível na Lei Quadro de funções gerais de regulação com funções de supervisão económica, não reconhecendo suficiente especificidade a autoridades reguladoras lato sensu, cujo perfil funcional e missão implica alguma prevalência de funções de supervisão sobre funções de regulação em sentido estrito. Sendo que, nesses casos, em que a regulação stricto sensu coexiste com uma dimensão predominante de tarefas específicas de supervisão, se tende a exigir normalmente, a par e passo, um outro grau reforçado de autonomia funcional das autoridades em causa, cujo poder de regulamentação, por exemplo, não deverá, em princípio, ficar condicionado por intervenções do Governo, cujo poder de realização de inspeções não deve, também por princípio, ficar condicionado e cujas necessidades continuadas de atuação em matéria de supervisão não podem ficar dependentes de aprovações não garantidas para documentos orçamentais ou outros documentos de contas. Isso verifica-se, creio eu, de modo paradigmático, na área muito particular da regulação e supervisão do setor financeiro. Já foi aqui referida a exclusão do Banco de Portugal, nas suas várias funções, mas particularmente na sua função de regulação e supervisão do setor bancário, e introduziu-se aqui uma disfunção sistémica com a inclusão, em contrapartida, das outras autoridades de regulação e supervisão financeira, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e o Instituto de Seguros de Portugal, cuja especificidade não se mostrará devidamente reconhecida na Lei Quadro a vários títulos. E insisto neste plano, especialmente a propósito da supervisão financeira, distinguindo uma função de regulação e de supervisão. Por vezes, entende-se que conceptualmente esta distinção está já muito explorada, mas nem todos os corolários são, muitas vezes, retirados ou explorados. Esta última, a supervisão, reporta-se a um escrutínio a par e passo, permitam-me utilizar aqui uma expressão anglo-saxónica, a um monitoring continuado de instituições financeiras e à verificação em concreto da efetiva aplicação, de um enforcement, de regras de enquadramento do exercício das suas atividades em função de certos indicadores e critérios técnicos. Já a regulação financeira, por seu turno, reporta-se à elaboração destas regras de enquadramento, o chamado rulemaking. E se observarmos o processo institucional na União Europeia, verificamos claramente uma distinção entre estas funções de regulação e de supervisão, até porque, historicamente, o grau de harmonização de funções de regulação foi muito distinto do grau de harmonização de funções de supervisão. É isso que justifica que neste momento se esteja a discutir a concessão de funções mais integradas de supervisão bancária ao Banco Central Europeu no quadro da União Bancária Europeia. E entendo que a especificidade deste plano particular de supervisão, com este escrutínio a par e passo da aplicação de indicadores e critérios técnicos e determinadas regras de acesso e exercício à atividade, não está suficientemente enquadrada na Lei Quadro com o grau de autonomia que exige e, porventura, justificaria um tratamento completamente diferenciado com exclusão de toda a área de supervisão financeira ou, pelo menos, com a integração de um capítulo em condições diferenciadas. Teria outras considerações, mas como creio que já ultrapassei largamente o tempo, ficaria por aqui. Muito obrigado, professor Luís Moraes, pela sua inspiradora intervenção. Foram, na realidade, 3 intervenções de excelência de que todos beneficiamos.
íamos agora dispor de alguns escassos minutos para debate. O professor João Confraria deixou-nos aqui uma folga, porque tinha já um compromisso assumido e não podia abdicar desse compromisso, o que significa que temos um delta que emerge desta ausência. Temos aqui os dois conferencistas presentes à vossa disposição para qualquer questão, dúvida, comentário. Agradeço que sigam as regras tradicionais nestes debates, perguntas concisas, dirigidas, assumidas. Seguramente que o interesse das questões e a forma como foram tratadas, apesar de muito claras e de muito analíticas, não vai ser submergido pela pressão do tempo e com certeza que em todos os senhores haverá alguma pergunta. Sra. Professora, por favor. Muito obrigada. E não sei se estão a ouvir-me. Devem estar. Muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de tentar perceber, e para isso precisava da ajuda do Dr. Moraes, ou do Dr. Luís Moraes, ou do Dr. Blanco de Moraes, para a seguinte questão que muitas vezes se me suscita. Qual é a diferença fundamental entre as entidades reguladoras, no quadro de uma lei-quadro, entre as entidades reguladoras nas áreas económicas e financeiras e nas áreas, por exemplo, dos direitos fundamentais ou direitos de natureza análoga? O que é que distingue, do ponto de vista de um regime jurídico comum, uma entidade administrativa independente cuja vocação ou cuja atribuição, por exemplo, eu qualifico a Comissão Nacional de Eleições ou a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos ou até a Comissão Nacional de Proteção de Dados como entidades administrativas independentes, e as entidades de regulação de que agora estamos aqui a falar na área económica e financeira? Será que o critério distintivo destas autoridades é apenas o setor ou a área da sua intervenção, ou há outros aspectos, designadamente quanto à sua autonomia reforçada, como lhe chamou o Dr. Luís Moraes, ou independência, se formos capazes de preencher este conceito? Será que a diferença, dizia eu, se reduz apenas ao setor ou à área em que se verifica a sua intervenção, ou existem outros e diferentes critérios distintivos destas entidades administrativas independentes? Obrigada. Muito sinteticamente, há com certeza que um conjunto de objetivos comuns entre estes dois tipos de autoridades. Todavia, aquelas que referiu em primeiro lugar, portanto, autoridades que têm como objetivo ou a tutela de direitos fundamentais ou até uma gestão independente de, por exemplo, de magistraturas, como é o caso do Conselho Superior da Magistratura. Portanto, nestas autoridades estão autoridades não só criadas por lei, mas outras que foram criadas pela própria Constituição. São efetivamente, portanto, é-lhes dado no seu regime jurídico garantias, maiores garantias de independência, na medida em que existe efetivamente uma pluralidade de órgãos que intervêm na designação dos seus membros. Caso do Conselho Superior da Magistratura, caso de entidades que, como a entidade reguladora da comunicação social, em que é necessário, portanto, uma maioria de 2/3 para a designação dos titulares. Portanto, logo aí há uma situação que se diferencia claramente das entidades reguladoras da economia no sentido de se criarem condições para uma maior independência dos titulares dos órgãos de administração ou de direção face ao poder político. Isso é um primeiro aspecto que me parece particularmente relevante. Depois, enfim, algumas delas têm garantias também institucionais, mas, digamos, quanto ao exercício de poderes, dos poderes que são atribuídos, algumas entidades que tutelam direitos fundamentais
não têm poderes, nem todas têm poderes de administração constitutiva. Algumas delas dão pareceres, outras aliam essa faculdade consultiva a poderes de administração constitutiva. Os reguladores, todos eles, têm, como foi dito, não é, competências no âmbito da regulação e da supervisão, portanto, produção de regulamentos, atividades inspectivas, atividades sancionatórias e, portanto, neste aspecto, o seu regime jurídico os posiciona-os a todos no âmbito da administração constitutiva. Também a nível da inamovibilidade dos membros, as entidades que referiu em primeiro lugar, portanto, aquelas que dizem respeito à tutela de direitos fundamentais ou à gestão de corpos de magistrados, não é? Têm maiores garantias de inamovibilidade. Portanto, em regra, não se prevêem disposições que permitam a sua própria destituição por razões relacionadas com, digamos, má gestão ou gestão danosa ou violação grave do interesse público. Portanto, há maiores garantias. Eu não estou a fazer agora um juízo positivo ou negativo, acho que tem que haver não só uma certa accountability, mas também, como nos Estados Unidos, formas de responsabilização de entidades administrativas independentes, mas de facto têm um maior acervo de garantias de inamovibilidade e de responsabilidade por atos praticados do que propriamente das entidades reguladoras da economia, onde a responsabilidade existe, inclusivamente, não é? Pela prática de atos, e há disposições até relativas à abstenção e à participação em atos dos quais possa resultar, digamos, a responsabilização até civil e extracontratual do órgão. Portanto, para já, é aquilo que eu vejo como distinções de caráter fundamental. Claro, pois o objeto é diferente, não é? Quer dizer, a regulação económica ou a tutela de direitos fundamentais ou outro tipo de interesses públicos qualificados. Muito obrigado. Enfim, aproveitando a homonímia parcial e, portanto, entendendo a pergunta dirigida aos dois, e complementando muito os aspectos referidos pelo professor Blanco Moraes, começaria precisamente pela questão do objeto, ou seja, para além de razões históricas que justifiquem uma determinada dinâmica institucional de criação de autoridades com certa configuração, enfim, sobre essas razões históricas não vou pronunciar, não os vou aqui referir. Eu penso que a questão fundamentalmente tem a ver com o objeto. Tal como eu vejo o fenómeno de regulação, eu penso que podemos identificar uma área de regulação económica na qual eu tendo até a identificar duas áreas sistemicamente diferenciadas, uma regulação económica de atividades produtivas que é reflexa da liberalização de setores que anteriormente estavam fechados à concorrência e é uma regulação que visa garantir a abertura desses setores à concorrência e ultrapassar falhas de mercado, e um outro subsetor de regulação económica de atividades produtivas, em que o objetivo dominante não é o da abertura do mercado e ultrapassar falhas de mercado, mas salvaguardar interesses públicos específicos desses setores económicos, que por vezes podem estar até em contradição com os objetivos de abertura do mercado. E, mais uma vez, utilizo o caso paradigmático do setor financeiro, em que tradicionalmente há valores fundamentais de estabilidade do sistema financeiro e de garantia de segurança na aplicação de poupanças que configuram interesses típicos que determinam intervenções regulatórias nesse tipo. Portanto, duas áreas com contornos diferentes para a regulação económica das atividades produtivas, e o professor Vital Moreira identifica também uma área que designa como regulação social, à qual podemos também agregar outras áreas, que se diferencia por um objeto distinto, que não tem a ver necessariamente com a disciplina de atividades económicas produtiva. Portanto, eu basicamente veria a distinção, para além de razões históricas, institucionais, que em cada ordem jurídica determinam por vezes uma configuração diversificada de várias autoridades neste domínio, com a terminologia que queiramos adotar, independentes ou com autonomia, mas vê-la fundamentalmente em termos de objeto, com estas duas áreas de regulação económica de atividades produtivas que eu tendo a identificar, regulação tendente à abertura de mercado e regulação para salvaguardar interesses públicos particulares em certos setores económicos, e uma área de regulação social com contornos mais vastos e que ultrapassam os contornos da regulação de atividades económicas produtivas em sentido específico, ou em sentido próprio. Muito obrigado. Eu iria interpretar as hesitações que houve para a apresentação da primeira pergunta, que vai ser a única, para não prejudicar o segundo painel. Queria agradecer a todos a atenção que nos dispensaram e agradecer em particular mais uma vez o convite que me foi formulado. Foi uma honra e um privilégio estar no meio de tão insígnios especialistas com os quais aprendi muito. Muito obrigado.